Clipper, muita gente no Brasil desenvolveu diversas aplicações, funcionava então na época do Windows 3.11, do DOS 6.22, né, que foi a última versão da interface texto do sistema operacional da Microsoft. Teve gente que desenvolveu aplicações para ambiente Microsoft e depois queria portar para Linux e fazia conexão usando o Telnet e utilizou algum compilador para Linux. Então, quer dizer, tem um cenário aí de muitas aplicações que foram desenvolvidas utilizando arquivos e não SGDBs. Então, os arquivos podem não ter nenhuma estrutura definida, que é o caso de um arquivo texto, pode ser organizado em linhas e colunas, conforme as planilhas, e você consegue, por exemplo, desenvolver planilhas, né, para armazenar dados, que você pode implementar macros, usando, a título de exemplo, LibreOffice Calc, ou utilizando Microsoft Office, você consegue implementar soluções interessantes. Só que você ainda continua tendo alguns problemas associados ao uso de arquivos, que é principalmente a questão da camada de acesso. Você precisa ter acesso ao arquivo físico. Só uma referência aí do que você teria se tivesse uma aplicação feita no Excel. Como é que você consegue abrir a mesma planilha ao mesmo tempo e editar? Hoje a gente consegue fazer isso, por exemplo, usando o Google Docs. Você consegue abrir uma planilha no Google Docs, compartilhar com outras pessoas, e elas vão preenchendo lá as células e você vai vendo isso em tempo real. Quem já utilizou o Google Docs aqui, levanta a mão, por favor. Os outros que não utilizaram, eu convido a utilizarem. Para quem não sabe, entra lá no Facebook. Aí onde você, na barrinha de endereço, onde você procura alguém, você pode procurar por aplicação, tem a Docs. A Microsoft colocou lá o Office 365, que é basicamente todas as funcionalidades do Office dentro do Facebook. Então, se você quiser criar o seu documento lá, bom, diz o pessoal da Microsoft que ainda é de graça por enquanto, né? Você pode entrar lá e criar seu documento. Também é uma versão web de algumas aplicações, basicamente conceituadas em arquivo, mas quando eu falo agora de Google Docs e do Microsoft Docs lá dentro do Facebook, a gente já está falando de um ambiente diferenciado em relação aos arquivos, porque lá também existe controle de transação e uma série de conceitos empregados no SGDB. Então, o que é importante em termos de definição do SGDB? Está lá na apostila, capítulo 1, eu recomendei no EAD a leitura. Tá? Não creio que a gente vai precisar ir detalhando o que está lá, porque muitos desses conceitos a gente vai vendo aqui, vocês vão absorvendo esse conhecimento, e no laboratório a gente vai poder praticar um pouco. Mas eu recomendo a leitura do capítulo 1, bem simples, deve ter lá 5, 6 páginas. Então, a definição de dados. Né? A estrutura de uma aplicação que trabalha em cima de arquivos, você não tem domínio, ou aquele sistema de arquivos não tem domínio sobre as informações que estão armazenadas. O grande problema é que se você quiser mudar o que está armazenado, você tem que ir lá e mudar na aplicação. Não tem um jeito de você falar assim, olha, eu quero mudar a minha estrutura de dados e eu quero que o próprio sistema reconheça essa nova estrutura que eu redefini. Então, a exemplo, se você pega lá uma aplicação XBase, padrão que era feita no Clipper, você tinha uma tabela com 10 colunas. Você criava mais uma. Você ia ter que pegar o código-fonte, fazer uma adaptação para ele entender aquela última coluna. E, na melhor das hipóteses, você poderia desenvolver um programa que tentasse reconhecer essa estrutura. Mas você teria uma certa limitação, e esse cenário é bem parecido com os geradores de aplicação. Aquelas ferramentas que você vai lá, desenha um banco de dados e ele constrói para você as telas e te ajuda a criar relatórios. Tá? Não deixa de ser no caso, é um desenvolvimento assistido. Você vai usar uma ferramenta case, mas você vai ter uma série de limitações em termos de recurso. Bom, a gente está falando aqui de SGDB. Então, o SGDB tem por característica metadados, ou metadados. Na verdade, uma referência a todos os dados que estão armazenados nessa estrutura de dados. Então, o banco de dados reconhece as tabelas que ele tem, as regras de negócio, e ele valida
a entrada de dados. Então podemos dizer que ele tem todas as informações necessárias para o gerenciamento dos dados. Outra característica importante, dependência de aplicação específica. Você precisa de um programa, se for Excel, você precisa do Excel lá para abrir a sua planilha, se for feito no Access, você vai precisar do próprio Access, se for no XBase, você tem que ter o programa que você compilou, independente da linguagem que utilizou, para você acessar os dados. O banco de dados não necessariamente, é independente. O sistema de gerenciamento de banco de dados, né, não tem uma dependência direta da sua linguagem de programação, da aplicação que está manipulando. Representações de dados no modelo, né, no nível físico. Então, em termos de arquivos, e aí poderia ser um arquivo que você fez a um texto, você tem que ir lá na estrutura do arquivo e modificar. Um exemplo interessante, o quanto é mais trabalhoso e os riscos que você corre em fazer isso com arquivos, é se você armazena os seus contatos num arquivo texto. E aí você fez uma modificação, você está armazenando agora outros dados nesse arquivo texto. Quando você modificar o programa que considera, por exemplo, que em vez de 8 campos, existem 10 campos dentro do arquivo, você vai ter que fazer uma rotina de migração, que pega aquele banco de dados que tinha 8 campos e constrói um que tem 9 campos. Você tem que fazer isso na mão, não tem outro jeito. Então você tem uma representação de dados diretamente. Você vai lá no modelo físico e define como que ele funciona. Já no banco de dados, você tem uma forma de estabelecer esse modelo de dados e você não precisa se preocupar fisicamente com o que está sendo construído. Então você não precisa aí de entender dos algoritmos, por exemplo, de ordenação. Então quando você está desenvolvendo uma aplicação utilizando arquivo texto, se alguém te pede um relatório ordenado, você vai ter que implementar o algoritmo de ordenação lá na linguagem de programação. Porque o TXT, por natureza, não vai ordenar os dados automaticamente. Você pode até, de repente, utilizar uma biblioteca que já ordena os dados, mas você vai depender desse algoritmo. No banco de dados, você já tem todas essas rotinas, todos esses algoritmos de manipulação embutidos no próprio banco de dados. É muito mais fácil. E o controle sobre as regras, né? Enfim, você desenvolve uma aplicação com um objetivo específico. Então, se você cria um cadastro de clientes, e são obrigatórios 7, 8 campos, você tem como validar esse input de dados, esse registro de dados. Se você não tem um SGDB, provavelmente você vai ter que fazer isso na sua aplicação, aquela que está manipulando aqui. Com o SGDB, você já pode estabelecer esse conjunto de regras diretamente no banco. Além de você conseguir ter controle absoluto de quem é que vai ter acesso ao arquivo físico, que você pode proteger na sua rede. Você também pode estabelecer quem pode acessar o seu banco de dados. É o login quem vai poder acessar a sua estrutura de dados. Depois que acessa os dados, você ainda pode definir quais os objetos dessa estrutura de dados poderão ser acessados. Então, para gerenciamento de TI, e até para você amadurecer no processo de gerenciamento de TI, um SGDB já facilita muito o controle de acesso e segurança. Tolerância falha. Como é que você faz para impedir que o usuário de um programa que utiliza arquivos tenha acesso aos arquivos físicos? Então você fez lá uma aplicação qualquer, um executável, que abre um arquivo texto e disponibiliza para o usuário alterar os dados. Se você não tem um SGDB, ele vai ter acesso ao arquivo físico. Tudo bem, você pode, por exemplo, estabelecer lá, criar uma estrutura onde o usuário não tenha que acessar diretamente o seu arquivo físico. Dá para fazer isso? Dá. Você pode utilizar outros recursos, como por exemplo, um servidor web. Você poderia criar lá um servidor de aplicação web, que acessa um arquivo, até mesmo texto, e aí o usuário vai ter acesso àqueles dados a partir da sua aplicação web. E vai conseguir gravar, manipular os dados lá no seu arquivo texto. A responsabilidade pelo acesso aos dados, pela segurança, vai ter que ser todinha por sua conta. Você vai ter que modelar
né, e vai ter que implementar todo esse processo de segurança para impedir acesso físico ao arquivo e para impedir que, por exemplo, o usuário execute alguma operação que você não quer e coloque em risco o negócio em questão. Agora nós vamos ver um pouquinho da estrutura do banco de dados e o que cada usuário acessa no banco de dados. Quando é que a gente não deve utilizar banco de dados? Me lembro, falei rapidamente sim. Eu não uso um banco de dados ou um SGDB quando a minha aplicação é muito simples. Eu estou desenvolvendo uma aplicação bem simples, por exemplo, um discador. Já teve gente aí que utilizou lá, na época, você baixava uma aplicação da IOAP para fazer a descarga e acessar a internet. Precisa colocar um banco de dados nessa aplicação? Não. Até porque complica o processo de distribuição, ou deploy, que é você pegar aquele programa, aquela aplicação e disponibilizar para o usuário. Neste caso, não é uma aplicação que vai funcionar remota. Então, o discador tem que estar lá no computador da pessoa. Aí você resolve colocar um banco de dados nela, MySQL. O usuário seu, além de ter que instalar essa aplicação, tem que estar gerenciando o MySQL. Então, não faz sentido você utilizar. Mas eu preciso gravar dados nesse arquivo. Por exemplo, eu tenho que gravar todos um conjunto de usuários que vai fazer a conexão da IOAP, ou eu quero registrar um log de todas as conexões que ele fez. Você pode utilizar, neste caso, um controle a partir de arquivo texto. Geralmente, os arquivos de log são aqueles que registram tudo que aconteceu, todo o processo. Ele registra um erro, ele pode registrar um alerta, ele pode registrar uma informação para o usuário, você coloca no arquivo texto. Você não precisa de um banco de dados para armazenar isso, no SGDB principalmente. Você pode fazer em um ou mais arquivos. Geralmente os logs são assim, você chega a um determinado número de linhas, aí você copia esse arquivo com outro, renomeia esse arquivo e começa de novo a registrar o log. Quando você tem uma aplicação que tem CPU bound, um processamento pesado, uma aplicação científica, você tem que processar muito, tem que fazer um cálculo muito pesado, mas não necessariamente que você vai ter que armazenar esses dados. Então você pode, por exemplo, desenvolver lá uma aplicação científica e não ter necessidade de desenvolver o seu banco de dados para armazenar. E principalmente essa questão associada ao custo de instalação e administração. Aí que a gente tem que saber escolher banco de dados, e eu falo para vocês que o mais importante nesta fase que vocês estão é não preocupar ainda com a tecnologia. Eu vou trabalhar com MySQL, eu vou trabalhar com Oracle, eu vou trabalhar com DB2. A preocupação não é essa no momento. Mas vai chegar um momento em que vocês vão precisar de conceitos básicos, pelo menos conhecer os recursos e em que cenário cada tecnologia é mais apropriada. Então, o desenvolvedor Java que quer distribuir a sua aplicação, de repente existe lá um banco de dados específico para isso. Derby é um banco de dados que você coloca, o JavaDB, é um banco de dados que você já vai estar distribuindo todo o conjunto para a sua aplicação Oracle funcionar. Você não distribui esse banco de dados. Não faz sentido, por exemplo, você ficar colocando dependências muito grandes e que necessita de administração. Então, uma das características importantes em aplicações de pequeno porte é você desenvolver a aplicação fácil de instalar e fácil de manter. Se toda a aplicação sua depende de um DBA, ela tem que trazer uma vantagem muito grande para quem está adquirindo, a ponto de ser válido, ser viável, pagar pessoas especializadas como o DBA, que não é um custo muito baixo, para gerenciar o banco de dados. Então, esses critérios você tem que levar em consideração quando está desenvolvendo a sua aplicação de banco de dados. Bom, como é que você acessa o banco de dados? Então, existe aí uma linguagem estruturada, que foi padronizada pelo ANSI, que é o SQL. E o SQL tem alguns grupos de comandos. Em síntese, é isso. Você tem Data Definition Language, que são todas as sintaxes, os recursos que você tem na linguagem
para você definir o banco de dados. Você vai construir, você vai criar as estruturas de dados, você vai criar as regras de negócio, você vai definir quais campos vão ser indexados para agilizar a sua busca. Você vai utilizar, então, uma linguagem de definição. Quando você utiliza a linguagem de definição, quer dizer que você já especificou todo o seu modelo de dados e já comunicou com o engine, que é aquele mecanismo central do banco de dados, e ele já foi lá e já criou os arquivos físicos. E toda a regra do seu banco de dados, todo aquele conceito que você abstraiu, foi transformado num banco de dados físico. Então você já passou pela fase conceitual, já passou pela fase lógica, de especificar como que funciona, e você já transformou isso num programa, num recurso, que é o arquivo físico, mais o sistema que gerencia esse arquivo físico. No entanto, você não tem nada lá dentro, você tem um conjunto vazio. Então, se você criou algo para gerenciamento financeiro, não tem informações financeiras lá dentro. E aí você utiliza outro conjunto de linguagens para adicionar, alterar, excluir e consultar os dados. Você vai manipular os dados a partir de uma linguagem de manipulação, Data Manipulation Language. A gente vai ver também que tem DCL no primeiro conjunto, alguns autores tratam como outro conjunto de linguagens, de linguagem SQL, e alguns autores vão falar que é um subconjunto de DDL, que é onde você cria os usuários, você cria as regras ou os esquemas de acesso, e você também define o que o usuário faz. O que isso quer dizer? Eu criei minha estrutura de dados, e o pessoal do financeiro tem acesso só a determinadas informações, só a determinados objetos. O pessoal lá da contabilidade vai acessar outro conjunto. O pessoal lá de informática vai acessar outro conjunto de dados. Geralmente o DBA, que é o administrador, tem acesso a todo conjunto de estrutura de dados. Então esses são basicamente aí os grupos de linguagem que a gente utiliza em banco de dados. Eu coloquei aí alguns exemplos. Então esse em azul é Data Definition Language. Não é para vocês se preocuparem nesse momento em entender toda essa sintaxe aí, mas é só para vocês saberem o que nos espera aí para frente. Com certeza nós vamos ter que conhecer os comandos principais e alguns deles vocês vão precisar ter domínio. Então esse aí, Create Table. Eu vou criar uma tabela. O nome da tabela, Clientes. Tem dois campos lá, o CPF e o nome. Tá? E aí eu estou especificando o domínio, que tipo de informação que eu posso colocar. Estou dizendo que o CPF vai ser o meu identificador, ou minha chave primária, através aí dessa expressão primary key. E varchar aí para especificar que tipo de informação que eu coloco. Coloco textos e números, tá? E não tenho que preencher. Se eu colocar parte desse valor ou desse conteúdo, o sistema vai armazenar só aquela informação que eu guardei, por isso que é um conteúdo caractere variante. E not null para dizer que o campo é obrigatório. O usuário tem que preencher os dois campos. Então é só uma referência aí, não preocupe ainda, mas nós vamos ter create table, alter table, a gente vai poder criar índice, criar chave estrangeira, criar chave única, que basicamente a chave estrangeira é fazer a relação entre uma entidade e outra. Então, essa parte azul, Data Definition Language. Depois, em verde, nós temos comandos, ou exemplos de comandos de manipulação. Select nome e endereço from fornecedores. Agora eu estou falando de outra entidade, não de clientes. Neste caso, eu só quero que apareça na tela nome e endereço de todos os meus fornecedores. E depois eu tenho um parâmetro de manipulação, um comando de manipulação, DML, para inserir dados. Insert into esse nome, os valores. Então aí o CPF e o nome. E depois eu tenho também um exemplo de exclusão. Delete from saldos, where e delang. Ou seja, agora aqui eu já escrevi um pouquinho mais preparado ali, eu já tenho um parâmetro
especificando que eu só quero excluir o registro cujo código de lançamento seja 12. Não é, então, preocupação ainda que vocês gravem, mas é só para vocês memorizarem o que é SQL e nós vamos aprender mais adiante. Conceito de abstração. Banco de dados não são somente os dados. O descritivo deles faz parte do banco de dados. Diferentemente de quando a gente falava da estrutura em arquivo. Estrutura em arquivo é como se fosse só um repositório lá e eu não preciso necessariamente ter uma definição, uma estrutura definida. É importante também falar de, basicamente, 3 formas ou 3 padrões de armazenamento. Eu tenho padrão não estruturado. Um exemplo de não estruturado pode ser um arquivo HTML. Nesse arquivo HTML você pode ter um pouquinho de texto, pode ter números, você pode de repente ter imagem. Você tem lá, não tem um padrão. Né? A estrutura da web, quando a gente imagina a estrutura da web, a gente não pensa num padrão. Ela não tem uma estrutura pré-definida. E nós temos estruturas semi-estruturadas. Elas não são completamente, não é uma estrutura rigorosa, mas é flexível. São os arquivos XML. Só para eu saber agora como é que estão vocês. Quem já ouviu falar de XML, por favor, levanta a mão. XML. HTML. Tá. O XML, tá, ele é até parecido. Você tem o conceito de tags para definir onde começa e onde termina uma informação. Semelhante às tags que você tem no HTML para especificar qual que é o comportamento do browser. Eu quero que tenha uma mudança de linha. Aí eu tenho lá sinal de maior, menor e peso meio. Parágrafo. Então essa é uma tag que eu uso no HTML. Bem parecido com isso, eu tenho tags no arquivo XML para eu armazenar dados. E o XML é um padrão muito bom para você transportar dados. Então, quem geralmente faz uma aplicação para disponibilizar dados na web, tanto para o usuário que vai baixar os dados ou que vai enviar os dados, utiliza o XML. Uma grande referência de uso de XML são as aplicações que manipulam os arquivos de nota fiscal eletrônica. O arquivo da nota fiscal eletrônica é um padrão XML e é ali que você tem todo o conjunto de dados. Então, a nota fiscal, ela tem muitas informações e ela tem diversas estruturas. Tem o cabeçalho da nota, ele tem informações dos itens. De cada item você pode, de repente, ter uma informação específica, porque a legislação exige. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de veículo, eu tenho uma informação lá do chassi do veículo ou da cor do veículo para a nota fiscal lá da montadora. Mas eu já não tenho a mesma informação se eu estou trabalhando com remédio. Então, esta flexibilidade de um arquivo de dados, ela é padrão de um arquivo semi-estruturado. O mais utilizado hoje é XML. Então, nós vamos estudar mais adiante um pouquinho de XML. E lá em Banco de Dados 2, nós vamos ter uma aula mais abrangente em cima do XML. Inclusive, se hoje você quiser armazenar seu conjunto de dados todinho em XML, já existem algoritmos de manipulação e gerenciamento com resultados satisfatórios. A própria versão do Windows 7, já armazena muitas das informações em formato XML. Então, um padrão que vem crescendo muito. Então, os dados são formados não só pelos dados, como também as descrições desses dados. Então, eu falei de não estruturado, que é o web. Falei de semi-estruturado, que é o XML. E o que seria um banco de dados estruturado? Pode ser uma aplicação de banco de dados relacional, que é um dos modelos de dados que a gente mais vai estudar, onde estão definidos quais são os tipos de dados, como que esses dados serão armazenados. Enfim, é como se eu tivesse lá uma forminha de gelo prontinha para armazenar, colocar os dados lá dentro. Então, essa estrutura é pré-definida. O interessante, então, em banco de dados, é que não só os dados, mas o descritivo deles é entendido. Ele é validado e gerenciado pelo SGDB. Ele não só gerencia os dados, mas ele gerencia todo
né, todo o conjunto de regras e toda a especificação que compõe os dados. Então você tem modelos de dados, esquemas e instâncias, independência de dados e dicionário ou catálogo de dados. Em termos gerais, seria mais ou menos o seguinte: quando você utiliza um software, um SGDB de gerenciamento de dados, e fala para ele assim, ó, crie um banco de dados para mim. Meu primeiro banco. Você foi lá e criou. Pode ser, por exemplo, um MySQL. Então fui lá e criei meu primeiro banco no MySQL. Tem uma coisa dentro dele? Você não colocou nada ainda. Você só falou que era para criar. Mas já tem. E o que tem nele? Já tem um catálogo. Um conjunto de informações que, basicamente, é a estrutura que vai armazenar suas definições de dados. Aqueles comandos que você vai executar lá, que eu chamei de Data Definition Language. Então, quando eu crio lá uma estrutura de dados, né, que eu ainda não especifiquei absolutamente nada do que vai ser armazenado, eu já tenho um arquivo físico. Esse arquivo físico já tem uma estrutura dentro dele que compõe o catálogo de dados. Esse catálogo de dados me dá informações sobre a estrutura que eu tenho. Seria mais ou menos a planta daquele banco de dados. Não necessariamente tem dados, mas já tem uma planta. Essa planta ocupa espaço. Ela está guardada dentro do catálogo de dados. Aí você utiliza DDL, Data Definition Language, para inserir ou manipular dados dentro desse catálogo. Automaticamente você está construindo a sua estrutura de dados. Depois você usa DML. Para quê? Para povoar esse banco, para colocar informações ali dentro. E, geralmente, você não coloca a informação e mantém ela fixa. A grande característica do banco de dados é permitir que você faça atualizações. Então, se você inseriu um cliente, provavelmente, quando ele mudar de endereço, você vai precisar corrigir esse endereço. O que você geralmente faz? Uma alteração do endereço que já existe. Aí você pode utilizar, por exemplo, um comando de manipulação que é o update. De repente, você tem que armazenar o endereço que ele possuía antes. Então você vai criar um novo endereço. Dependendo da sua estrutura de dados, o simples fato de você criar um outro endereço, o seu esquema de dados pode definir que aquele endereço vai ser o endereço atual dele. Então você já está fazendo um processo de armazenamento de dados e gerando história. Então basicamente você vai usar os comandos de manipulação. Então, modelo de dados. Vejam aqui alguns exemplos de modelo de dados. Esse primeiro, a gente tem ali, empregado trabalha em projeto. Então, empregado, esse retângulo, é uma entidade. Vocês podem ver que essa entidade empregado tem ligação com duas etiquetas ali, dois nomes. Esses nomes são código e nome. Código e nome são atributos dessa entidade. Orientação objeto ainda não? Não tiveram aula? No começo. Já tiveram orientação objeto? Vocês viram lá, classes. Classe tem o que mesmo? Tem métodos e propriedades. Uma analogia. A entidade tem um nome, que é a entidade, e tem os atributos. Não se aplica aqui o conceito de que essa entidade realiza serviços. As classes realizam serviço. Esse serviço que as classes realizam são os métodos. Né? Mas lá você chama de propriedade, aqui você chama de atributo. Então, tem até um exemplo ali, né, de empregado, código, nome. Estão vendo embaixo? Onde eu tenho um diagrama de classes. Por que tem um preto e um branco só para diferenciar? Ah, sim. Na verdade, esse que está marcado é o atributo-chave. É o que tem o primary key. Ele é o primary key, ele é o identificador. Tá? Ele serve para identificar, ele determina o registro, né, que corresponde ao outro dado. Então, ele faz a ligação. Então, seria basicamente a chave primária. A gente vai ver depois todos os símbolos que compõem o diagrama de entidade de relacionamento, que eu coloquei só uma amostra mesmo. Então, empregado. Estão vendo o losango ligando o empregado com o projeto. Então, isso é um relacionamento.
Nesse relacionamento aí, vocês podem ver que existe um atributo horas. Estão vendo lá? Atributo horas é um atributo daquele relacionamento. Releio de novo. Então, nós temos empregado, trabalha em projeto. Projeto eu tenho um número. Projeto é a chave primária. O número é a chave primária. Então, são conceitos, né, de modelo de dados. Também estamos vendo ali que empregado eu tenho 1,n do lado de projeto. Isso é para eu especificar a cardinalidade. Ou seja, para quantos registros de uma entidade, né, ou seja, cada registro de uma entidade vai relacionar com vários da outra entidade, ou eu terei vários relacionado com vários. Eu terei um relacionado com muitos. Então é basicamente esse o conceito que a gente precisa saber sobre cardinalidade, nós vamos ver um pouco adiante. E aqui eu tenho uma representação de um modelo lógico de dados, empregado. Veja, essa representação, você tem um código sublinhado. Então é a chave primária. É uma outra representação de modelo de dados. Então, o modelo conceitual é a descrição mais abstrata de dados. Vejam bem, não contém detalhes de implementação. O que é implementação? É você ir lá e executar, fazer. Então, nesta fase do modelo conceitual, o que você precisa saber é o seguinte: quais são as entidades? Não precisa preocupar ainda com o nível de detalhe dos atributos, mas você precisa já saber qual é a relação que existe. Então, nessa fase, você está conceituando. Esse resultado, ou seja, esse modelo conceitual, ele nasce depois que você especifica a regra de negócio. É mais ou menos o seguinte: alguém te entrega uma redação, e dessa redação pode sair um modelo conceitual. Essa redação é, na verdade, uma especificação do que tem que ter nessa aplicação, nesse teu banco de dados. É independente do SGDB, ou do tipo de SGDB. É importante frisar isso pelo seguinte: no que você vai implementar isso? Como que vai ser isso fisicamente? Esse conjunto de dados, esse banco de dados vai ficar num arquivo físico, 2 arquivos, vai ter arquivo para índice. Como que vai ser o armazenamento? Vai armazenar em linhas e colunas, né, ou em colunas? Vai armazenar em forma de objetos? Não importa. Nessa fase você não tem essa preocupação ainda. O que você tem nessa fase é a preocupação de interpretar o cenário e, a partir dele, construir um modelo conceitual. É o desafio que geralmente surpreende quem está começando. Porque quem está começando está muito ansioso para ver os dados armazenados e já começa a colocar os dados na aplicação. Mas nessa fase você precisa compreender o que é necessário ter, quais são as estruturas, por causa do impacto que você pode ter lá no futuro. Esse impacto pode ser dificuldade depois de fazer mudança na estrutura de dados, dificuldade de implementação das rotinas que vão manipular os dados. É quando você desenvolve um modelo conceitual extremamente difícil de implementar. Isso é possível. Você pode modelar alguma coisa que dá trabalho demais para o programador, ou até mesmo para quem vai transformar isso em um banco de dados. De repente você pede alguma coisa que a tecnologia, o Oracle, por exemplo, não comporta, porque você especificou no modelo. Então, nessa fase você precisa, elaborar um modelo conceitual que tanto atende aos negócios, mas que ao mesmo tempo seja implementável. Ponto de partida para o projeto da base de dados, ou seja, é a partir dele que você faz o seu projeto de banco de dados. Então, é mais ou menos a fase logo depois da visita que você fez no cliente ou das diversas reuniões que você teve lá com o seu cliente para identificar a necessidade dele. Sai esse modelo conceitual. Esse modelo conceitual você tem ainda grandes facilidades de experimentar, de raciocinar combinações de entidades que
que te traga um benefício maior antes de implementar. E usando todo esse padrão de diagrama de entidade de relacionamento, que nós vamos conhecer cada um dos elementos, vocês vão conseguir elaborar um modelo conceitual e entregar para quem vai implementar. Olha, você vai fazer isso aí no SQL Server. Aí você manda, bem fácil. Você vai fazer isso aí usando o DB for Object. Quero que você desenvolva isso usando banco de dados orientado a objeto. Ou você vai fazer isso utilizando MongoDB, uma outra tecnologia que não utiliza o padrão SQL, do movimento NoSQL. E qualquer um deles vai conseguir transformar aquilo num projeto de banco de dados, respeitando o modelo conceitual que você estipulou. Então, isso aqui basicamente é quando você fechou com o seu cliente tudo que tem que conter o seu banco de dados. Então, está aí o modelo de entidade de relacionamento, a gente viu na página anterior. Está aí o modelo lógico. Né? O modelo lógico descreve a base de dados. Veja bem, programadores, usuários têm acesso, né, ao banco de dados diretamente. Então, quer dizer, tem um conjunto, um grupo de usuários, nós vamos ver logo adiante, que tem acesso ao banco de dados. Eles precisam dessas informações. Nesse modelo lógico, você já depende do SGDB. Dependendo do recurso, se você estiver fazendo banco de dados relacional, vai ser de uma forma. Se você estiver desenvolvendo um banco de dados orientado a objetos, você já tem aí diferenças. Não contém detalhes físicos de implementação. Olha que interessante. No modelo lógico, você não tem especificação física. Você ainda não sabe se necessariamente cada entidade sua vai ser uma tabela, vai ser um arquivo físico. Se todas as suas tabelas vão ficar num arquivo físico só. Quais os índices ou quais serão as regrinhas de validação de dados. Ainda você não tem uma especificação detalhada. Enfim, você não tem, por exemplo, qual é o algoritmo de indexação que vai ser utilizado para ordenar os dados ou para buscar. Nessa fase você não tem ainda a especificação do modelo físico. Mas olha, é interessante ali que você já consegue basicamente representar da mesma forma o diagrama que a gente viu na página anterior. Empregado tem código, nome e sobrenome. Trabalha em código, número, horas. Código faz referência ao empregado. Número faz referência ao projeto. E o projeto tem um número e um nome. Esse modelinho tão simples aqui permite que você relacione recursos humanos para o projeto, onde pode ter uma pessoa trabalhando em diversos projetos e um projeto que também tem diversas pessoas trabalhando. Modelo físico. Aí você já entra numa fase mais avançada. O modelo físico é o conjunto de regras ou a estrutura de armazenamento do banco de dados. Lembrando que quem está projetando o banco de dados faz o modelo conceitual, faz o modelo lógico. O modelo lógico é basicamente você especificar, transformar isso, implementar isso num banco de dados, usando a tecnologia, usando lá o comando DDL. E depois, a partir disso, você vai só fazer manipulações com DML. Então, você não vai lá, especificamente, criar um arquivo como um banco de dados, igual você faz com o Word. Então, DDL é Data Definition Language. São aqueles comandos que eu mostrei, igual aquele azul, Create, é DDL. E os verdinhos, que eu coloquei aqui, Select, Insert, são os comandos de manipulação, DML. Tá? Então, separado. Definindo o seguinte, DDL é a especificação de como será o banco de dados. Você está manipulando o catálogo. DML, você não está manipulando o catálogo, você está manipulando os dados. Os comandos de exclusão, eles entram em qual aqui? Então, aí eu te pergunto, um comando de exclusão vai excluir o quê? O que você quer excluir? Uma tabela. Veja bem, quando você está excluindo uma tabela, vamos pensar aqui. Você tem... Vamos imaginar que o banco de dados é como se fosse uma forminha de gelo. Não tão torta quanto essa aqui. É uma forminha de gelo. E vamos imaginar o seguinte. Na verdade, um banco de dados são diversas formas de gelo.
está aqui a representação de duas formas de gelo. Essas formas de gelo seriam as entidades ou as tabelas. Aqui dentro eu teria o próprio gelo. Dentro do campo é onde eu coloco o gelo. Gelo seria a analogia aos dados. Manipulação exatamente, DML. Toda vez que eu quero colocar um gelinho aqui dentro, eu estou fazendo um insert. Então eu estou colocando mais gelo dentro da forminha. DML. Se eu quiser eliminar um gelinho desse, também é DML. Estou manipulando os dados. Agora, se eu quiser mudar a minha estrutura, eu estou mudando a minha estrutura. Meu banco de dados vai ficar diferente em termos de formato. Tá? Esta informação aqui, essa construção do modelo, surgiu lá do meu modelo conceitual. Então, quando eu estou criando a tabela, estou definindo quantos campos tem, é DDL, Definition Language. Então, se você quer eliminar a tabela, você vai usar um DDL. Se você quiser limpar a tabela, você vai deixar ela vazia. Já existem dados lá dentro, você vai deixar a tabela vazia. O que você vai fazer? Você vai tirar os gelinhos. Você vai manipular. Então é DML. Essa é a referência básica de DML e DDL. Geralmente, quando você está utilizando um SGDB, você não precisa se preocupar com o algoritmo que ele vai utilizar para salvar os dados lá dentro fisicamente, para gerar índices, para ordenar os dados. Você não precisa trabalhar no modelo físico. Esquema de uma base de dados. É a descrição da base de dados, em termos de modelo. É o esquema da base de dados. É basicamente ali a especificação, a modelagem. Instância de uma base de dados. São os dados. Então, esquema faz referência ao modelo, a forminha de gelo. Instância é o próprio gelo. Lá na orientação objeto tem isso também. Você cria uma classe. A classe é o quê? Um modelo. Aí você foi lá, tem um bio lá, você criou um objeto. Tá? Você especificou, você foi lá, criou uma unit e usando lá o comando básico classe, você especificou uma classe. Falou que aquela classe vai ter certas propriedades. Criou também alguns métodos, geralmente métodos para colocar informação lá dentro, processar a informação, e isso que você está trabalhando no momento é simplesmente um esquema, um conjunto de regras. A hora que você usa new e instancia aquela classe, isso vai para a memória do computador. Então, quando você fez essa instanciação, você passou a fazer a representação real, é física, já existe, é objeto. Então, você modela a classe e o computador cria o objeto. O objeto é a instância. O objeto é a instância. Aqui é a mesma coisa, uma analogia, o esquema, o conjunto que define como que os dados são armazenados. Instância, os próprios dados, os dados mesmo lá dentro. Propriamente é uma cópia do esquema já utilizado. Na verdade, a instância é o conjunto de dados. A especificação, referência direta aos dados que você colocou lá dentro. Então, aí tem um exemplo utilizando a linguagem Pascal. Usando o record, uma estrutura de registro do Pascal, onde coloquei, é semelhante ao que eu falei, só que eu falei do exemplo de classe. Type T cliente é do tipo record. E essa estrutura record tem o nome string, rua string, cidade string, end. Então eu criei um registro chamado T-cliente. Então entende que T-cliente é composto por nome, rua e cidade. Uma analogia aí a você especificar o esquema. Embaixo eu crio uma variável. Quando eu crio uma variável do tipo T-cliente, eu já fiz uma instância dela, está ocupando espaço. Instância ocupa espaço. Esquema, teoricamente, não ocupa espaço. Embora sempre ocupe, porque se você escreve a classe, está gerando um arquivo que vai compor, mas é irrisório, você não considera esse espaço. Independência. Transparência de organização dos dados. Veja, você cria uma estrutura e
define as regras de negócio lá no banco de dados. Você não precisa se preocupar mais. Automaticamente você já especificou essa organização. Nível de independência. Independência lógica, independência física. Olha, você consegue manipular os dados de um banco de dados utilizando basicamente a estrutura da linguagem de manipulação, independente do modelo lógico. Porque o próprio banco de dados tem informação sobre a sua estrutura. Então, por exemplo, eu cheguei num banco de dados, mas eu não sei nada desse banco de dados. Eu não sei o que tem lá dentro. Ninguém me falou nada, eu não li nenhum manual. Provavelmente eu tenho um conjunto de comandos que eu executo e descubro o que é. Tá? Você consegue, você tem uma independência. Você não precisou do manual, você não precisou perguntar para ninguém. O próprio banco de dados já tem essa informação para te dar. Ah, eu tenho um banco de dados na SQL, eu não sei o que tem dele. Tem alguns comandos que você usa agora, você descobre o que tem dentro. Está lá, está especificado, faz parte disso. Independência física dos dados. Olha, eu tenho um banco de dados, tem dados dentro dele, mas você não precisa necessariamente conhecer o algoritmo que grava o índice, ou que gera o índice, ou que gera os arquivos físicos. Isso é independente. Você tem ali um conjunto de recursos que já te disponibiliza todo esse arsenal de manipulação física. Por exemplo, a questão de versionamento. O que é versionamento? Muitas pessoas tentaram ao mesmo tempo mudar o registro. Mas como é que elas conseguem mudar ao mesmo tempo? Versionamento. O banco de dados faz isso para você. Permite que diversas pessoas conectem e estabeleçam lá, executem alguns comandos de manipulação. Esses comandos podem, por exemplo, estar alterando os dados. Você não precisa preocupar como é que você vai fazer para disponibilizar um registro para o fulano, para o ciclano. Enfim, você colocou lá e vai funcionar. Vai ser fácil de você implementar. Como que funciona o sistema do Google Docs para que ele aceita várias pessoas modificando o arquivo ao mesmo tempo? Então, ele usa o conceito de transação, o gerenciamento de transação, e ele controla o acesso a cada objeto. Na verdade, embora você está vendo uma planilha, para o Google, aquela célula que você está editando é um objeto dentro do banco de dados gerenciado. Então, ele consegue, se você está com o cursor posicionado em uma célula da planilha do Google Docs, ele identifica que aquilo é uma representação dentro do seu banco de dados. Então, ele consegue gerenciar o acesso. Então, embora tenha existam várias pessoas acessando a mesma planilha, provavelmente tem uma só alterando uma célula. Agora, experimenta mudar uma célula, você e outra pessoa. O que eu percebi é que na planilha ele trava, fica cinza na hora que a pessoa está digitando. Sim. Agora na planilha não, no documento, a outra opção que você quer, você vê digitando em tempo real. Isso. No caso do editor de textos, porque é o seguinte, no caso do editor de textos, ele usa o conceito, o objeto, a unidade que ele gerencia na transação é o parágrafo. Então, quando você está digitando, se você tiver no mesmo parágrafo que tentar digitar, provavelmente você vai ter o seguinte: quem digitar ou vai inserir um parágrafo, ou você que começou a digitar, às vezes a hora que você for digitar, o outro já tinha começado, daqui a pouco vai aparecer o parágrafo que ele inseriu. Então ele gerencia os objetos como se fossem parágrafos no caso do editor de texto. Mas no caso da planilha, cada célula da planilha é um objeto do banco de dados. É como se fosse um campo do banco de dados relacional. E aí ele consegue gerenciar. Através daquela instância, ele gerencia a conexão e aí ele sabe, por exemplo, olha, esse usuário começou a editar primeiro, então eu libero a edição para ele e bloqueio a edição para o outro. Aí a hora que o outro tenta alterar e fala que aquele campo está sendo utilizado por outro usuário. O usuário deu Enter, já fez o input, finalizou os dados, e aí ele manda uma atualização para o usuário do outro lado. E ele vê o conteúdo que foi estudado na planilha. É até interessante vocês depois experimentarem, quem não acessou ainda, entrar lá no Google Docs. Você pode pegar uma planilha sua e fazer um upload, aí ele vai montar a planilha e você consegue editar, compartilhar esse arquivo com o outro. Até recomendo que vocês, quando forem fazer trabalho em grupo,
possa utilizar a planilha, pode utilizar o editor de texto do Google, ou lá da Microsoft, tanto faz, e você vai conseguir, né, diversas pessoas vão editar. De repente, tem uma pessoa do grupo lá que não tem que editar, ele só precisa ler. Então, você vai lá e concede o direito para ele só de leitura. Ele consegue ler o documento, mas ele não consegue editar. Isso é muito utilizado, né, em ambiente corporativo, dá para utilizar isso quando você precisa improvisar um acesso a uma informação, porque você vai conseguir gerenciar quem é que pode e quem não pode ter acesso ao documento. Geralmente o proprietário é que vai fazer, então, que vai delegar essas funcionalidades aí. Bom, camadas clássicas da abstração de um banco de dados. Vamos observar o seguinte. Basicamente, são 3 esquemas. Lembrando que esquemas é aquele conceito de especificar o conjunto de regras. Então, tem o usuário final. Você pode ter um esquema externo 1 e esquema externo 2. O que seria esse esquema externo? É como o usuário vai visualizar esse banco de dados. Como eu posso definir, né, visualizações diferentes para o banco de dados? Enfim, eu posso fazer com que o usuário visualize, olha que interessante, eu posso fazer com que o usuário visualize o nome da coluna em português. E o outro usuário visualize o nome da coluna em inglês. Para a mesma base de dados. Então, isso são esquemas externos. Variados. De repente, eu tenho um usuário que ele tem, né, uma hierarquia superior na empresa. Ele é o diretor financeiro. Então, eu posso mostrar praticamente todos os campos lá do setor financeiro para ele. Mas, para outro funcionário, eu não posso mostrar tudo. Então, eu mostro só algumas colunas. É outro esquema externo. Isso pode ser CPF, CNPJ? Pode ser, independente. Mas CPF é um esquema e o CNPJ é outro esquema. Sim, você pode ter uma regra de negócio que muda o esquema externo conforme o tipo de dado que está lá dentro. Exemplo, você vai cadastrar uma pessoa, mas é pessoa física? É. Então aparece o campo CPF para ser preenchido. É pessoa jurídica? Então aparece o campo CNPJ. Tanto para ser preenchido quanto na hora que a gente estiver consultando. Enfim, nós podemos ter diversos esquemas externos. Agora, e o esquema lógico? Podem ver que diversos esquemas externos convergem para um esquema lógico. Né? É um mapeamento externo lógico. Por que ele é externo lógico? Bom, ele diz respeito àquela estrutura de dados. Quais são as entidades, quais são os atributos, quais são as validações que vão acontecer. Ele geralmente é destinado a quem tem conhecimento de DML. Ou até mesmo quem tem conhecimento de DDL. É o caso de você chegar num banco de dados, olha que diferença. Você chega numa aplicação de banco de dados, você quer saber o que tem dentro do banco de dados. Se você for um usuário com total direitos, provavelmente você vai ter condições de perguntar para aquele banco de dados, olha, essa coluna aqui, que tipo que é, que tipo de valor que eu posso colocar, o que acontece quando eu preencho. Você vai ter essa informação. Mas para outro usuário, você pode definir o seguinte, olha, você vai visualizar só esse objeto aqui, só essa instância. Se esse usuário vai manipular externamente, você tem essa visibilidade, né, variada. Se você está acessando em nível lógico, você já consegue enxergar toda a estrutura lógica do banco de dados. Por quê? Aqui você já teve acesso ao que a gente chama de catálogo de dados. Já conseguiu acessar o catálogo de dados. Com relação a acesso lógico, eu não posso dizer que eu tenho diversos esquemas lógicos, mas eu posso dizer que o mesmo esquema lógico pode ser fragmentado em termos de visibilidade. Eu posso dizer, por exemplo, que um determinado programador, quando acessar o banco de dados, vai enxergar 5, ou vai ter acesso a 5 tabelas. Mas o outro programador, sênior, vai ter acesso a 20 tabelas. Ah, mas então eu tenho vários esquemas lógicos. Não, eu não tenho vários esquemas lógicos. É um só. Eu tenho visibilidades diferentes para o mesmo esquema.
Então ele não é múltiplo, ele é único. O que pode ser múltiplo é o esquema do usuário, que é o externo. E o esquema físico? Olha, é o conjunto, né? É o conjunto físico de armazenamento. Ele tem o quê? Um dicionário e um catálogo de dados. Agora vamos ver a diferença entre dicionário e catálogo de dados. Lembram que no começo eu fui lá e criei uma tabela, né, uma entidade que eu chamei de Create Table Clients, CPF, Primary Key, nome varchar. Então eu especifiquei, né, eu defini uma entidade, uma tabela, com 2 campos. E vocês já sabem que é para armazenar cliente e que é para armazenar nome e CPF. Mas eu poderia ter ido lá e ter criado uma estrutura que é o seguinte: T1 e os campos serem C1 e C2. Como é que você vai olhar em T1 e vai falar assim, cliente? Como é que você vai saber que aqui tem que colocar o CPF e tem que colocar nome? Também não tem jeito. Então é aí que entra o dicionário de dados. O dicionário de dados é uma informação que complementa o esquema lógico para facilitar o entendimento. Então tem muitos programadores que gostam de fazer isso. Tá? Quando ele vai criar os objetos lá, ele não especifica se é cliente, se é fornecedor, ele coloca uma codificação. Como se fosse uma legenda. De certa forma ele está dificultando o acesso. Agora, o dicionário de dados, mesmo eu fazendo ele, né, mesmo eu colocando cliente, nome, CPF, RG, endereço, eu já estou fazendo, de certa forma, né, um conjunto de estrutura lógica não universal. Se um japonês abrir aqui, ele não entende. Eu poderia, então, fazer um dicionário de dados para o japonês. Então, o dicionário de dados é o conjunto de informações que facilitam o entendimento do seu esquema lógico. E, inclusive, complementa informando que tipo de dados que você está gravando ali dentro. Então, é muito comum, né, não existir preocupação com o dicionário de dados. Em que situação, geralmente, isso acontece? Empresa de desenvolvimento pequena, quando o sujeito que está desenvolvendo, ele é um MacGyver, ele vai lá, conversa com o usuário, descobre o que ele precisa. Ele não faz modelo conceitual, porque ele já sabe qual que é o modelo lógico, ele vai direto no modelo lógico. Para falar a verdade, ele já vai na implementação física, já cria o banco de dados. Alguns já fazem isso direto, usando a ferramenta Case, ou seja, ele nem se dá o luxo de criar o banco de dados, ele vai direto no programa, criar a aplicação do usuário. E aí, o programa acaba criando internamente os campos, ele nem sabe quais são as tabelas. E aí, maravilha, o mundo está perfeito para ele até o dia que ele precisa mudar para outro lugar. De repente ele está de férias, de repente ele está machucado e alguém tem que estar lá no hospital, está doente, alguém tem que dar uma manutenção do sistema dele. E aí você não sabe para que serve, onde é que usa e como é que funciona. Tá? Então, o dicionário de dados significa organização. É você colocar, né, explícito ali no seu banco de dados como que ele funciona. E esse dicionário ele fica disponível no espaço físico, aí você pode ter acesso ou você precisa usar um comando? Você vai usar um comando de banco de dados para que o próprio dicionário apareça para você. Geralmente o dicionário de dados, está associado a uma ferramenta de manipulação, de gerenciamento, que a gente chama de IDE do banco de dados, uma interface para você manipular o banco de dados. Agora o catálogo de dados, né, o catálogo em si, ele fica lá dentro. Não tem como você saber um arquivo físico, Não, todo e qualquer conjunto de informação de um banco de dados, você só acessa usando o engine dele. Você não pode fazer por fora, tem que ser a partir do engine. Aqui a gente tem uma estrutura básica do banco de dados, e aqui dá uma visão também dos atores, os personagens que existem no cenário de banco de dados. Então veja, DBA, programas, usuários e programadores. Não só as pessoas acessam os bancos de dados,
mas os programas também, as aplicações usam o banco de dados. E aí nós temos o DBA. O DBA tem acesso a tudo que é essência. Dicionário de dados, especificação de esquemas, configurações, buffer. O DBA, para quem quer ser DBA, eu trouxe um artigo aqui no EAD, um artigo sobre banco de dados. O primeiro vai falar sobre a importância do esquema lógico e tem um outro lá sobre DBA, vocês vão fazer uma atividade para mim responder. O DBA ele precisa de entender de modelo de dados, de abstração, de sistema operacional, de infraestrutura, de gerenciamento de redes. Isso tudo compreende um conjunto ali de conhecimento para que um DBA possa trabalhar. Então é o DBA, por exemplo, que fala, olha, vai ter que comprar mais, vai ter que colocar 32 HDs aí nessa estrutura, porque senão nem todos os usuários vão acessar. O DBA também tem acesso aos arquivos e os índices. Dados e os arquivos de índices. Por quê? Ele gerencia a infraestrutura para que isso funcione. Ele que define em qual HD as informações são gravadas. Ele que faz cópias, ele que tem acesso aos logs de transação para ele desfazer um processo, para ele fazer um backup, restaurar um banco de dados. O DBA praticamente tem acesso à essência. Ele é um super usuário. Ele entende do projeto, do esquema, dos índices, das visões, ele monitora a performance, ele modifica as configurações do banco de dados. O DBA também tem acesso ao sistema que gerencia para ele mudar um parâmetro para que o banco de dados, por exemplo, suporte mais conexões. O que ele usa? Ele usa um ambiente de administração, uma ferramenta específica. E o que ele acessa em termos de recurso? O tradutor de DDL, que é aquele que traduz os comandos de definição. Ele tem acesso à gravação de dados, ele acessa o dicionário, por isso que ele modifica. Então, se ele tem acesso ao DDL, ele modifica o catálogo de dados. E ele faz gerenciamento de transações, para ele permitir ou não que uma transação se realize. Enfim, ele geralmente trabalha com o que a gente chama de dashboard. É uma tela que mostra todas as informações do banco de dados, tanto de performance como de análise dos processos que estão sendo utilizados. Os comandos de configuração, o tradutor de comandos e gravação é o processo de utilização. Os programas e aplicação, o programa que você faz lá em C#, ele precisa ter acesso aos comandos pré-compilados de DML. Então você vai colocar o que dentro do programa em C#? DML. Lá no DML você coloca o C#. Dentro do C# você coloca o DML. Então aí você tem um processador de runtime, ou seja, o executor dos comandos. Você armazena os dados. E olha que interessante o dicionário de dados. A aplicação não costuma mudar o dicionário de dados. Ela lê o dicionário de dados. Ela é que gera os logs de transação e faz gravação de log. Usuários casuais são aqueles que têm acesso ao banco de dados, um acesso direto. É aquele que tem o login e senha para acessar o banco. Ele não faz pelo programa e aplicação, ele tem login e senha. E ele executa comandos de TML. Aí a gente tem os usuários experts e tem também os usuários básicos. Os usuários básicos são aqueles que usam as ferramentas para ajudar ele a fazer as consultas. Então aí, interface DML, tradutor de DML, para ajudar, porque ele não sabe o que é o comando, ele usa um wizard. E aí ele tem um otimizador de acesso, por quê? O usuário não sabe criar a consulta certa, o otimizador vai lá e corrige o comando, valida, avisa ele que não pode e executa também o processamento. Vejam que ele também só tem acesso de leitura do dicionário de dados e ele gera transações. Os programadores. Os programadores, digamos que é o conjunto assim mais abrangente. Ele desenvolve as aplicações e ele utiliza o quê? Ferramentas, linguagem de programação
e uma linguagem embutida. No caso do Oracle, por exemplo, ele pode usar o PL/SQL. No caso do Firebird, tem uma linguagem interna lá, DSQL. O que ele pode fazer? Ele pode criar, programar mesmo. Ele pode criar uma função para validar CPF, ele pode criar um procedimento para fazer um determinado cálculo, processar um determinado relatório, gerar informações em uma tabela, excluir informações na tabela. Então o programador ele acaba tendo um contato um pouco além, né, do usuário e da aplicação. Está aí tudo que ele faz. Tem código de aplicação, desenvolvimento, DML. Acontece também de você ter um personagem aqui que não está relatado, que é o designer de banco. É a pessoa que é responsável por projetar o banco de dados, ou projetista de banco de dados, no lugar do DBA. O DBA é uma mão de obra cara, que tem que ficar monitorando o banco de dados, que geralmente não participa do processo de elaboração do banco. Então existe um profissional, geralmente uma empresa aí que tem uma equipe ou tem diversos sistemas, o DBA fica por conta só de administrar designer de banco, o projetista, é ele que discute, vai lá na reunião discutir como é que o banco de dados vai funcionar. Então ele que especifica os comandos DDL, ele tem que entender os comandos DDL. Quando ele constrói tudo, ele gera o que chamamos de script. Ele manda o script para o DBA executa o script e constrói a estrutura de dados. Basicamente é isso. Então isso aí eu tirei do livro de Elmasi e Novati, que tem lá na biblioteca. Quem quiser, fica à vontade para escutar esse